Bom, um assunto meio temido pelos alunos é a tal da estática. Por que talvez seria meio temido? Porque vamos usar algumas relações trigonométricas, seno e cosseno. Não se assuste, é somente seno e cosseno. Mas vou dizer para vocês que é bem fácil. Condições de equilíbrio, pontes. Como é que é feita uma ponte? Cadeiras, banquetas, abertura de uma porta e por aí vai. Então a estática vai trabalhar somente com isto. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, vamos começar com a parte do ponto G, ponto de equilíbrio, e as condições de equilíbrio de um material, de um ponto material. Analisando aqui essa cadeira, percebam que tem 4 pernas e eu me sento. Então tá aí, posição. Eu estou em equilíbrio. Se você aí, sentado ou no sofá ou na sua cadeira, sente certinho. Duvido que você consiga se levantar sem colocar o tronco para frente e sem colocar a perna para trás. Você não consegue se levantar, porque você está no seu ponto de equilíbrio. Teu ponto G, que no ser humano geralmente é na parte do abdômen. Se você for analisar, pegue você, faça um retângulo em torno de você e cruze 2 retas. Na interceptação dessas retas é o teu ponto G, que é nosso centro de gravidade, aonde se concentra o peso. Um exemplo, eu estou parado e eu começo a me inclinar. Chega um certo ponto que eu vou para frente, porque esse é meu ponto G, me deslocou para cá, e aí me puxa para baixo, e aí eu venho a cair. Então essas condições de equilíbrio tem que tomar cuidado. O ponto G, em figuras geométricas, é fácil se perceber, num quadrado, num triângulo, você percebe facilmente, usando a relação matemática, como é que pega o ponto G. No caso de equilíbrio, banqueta, né? Vamos ver lustres também. Aqui no estúdio, vários refletores. Por que eles não caem? E vamos dar um exemplo de lustre. Agora, tem 2 condições de equilíbrio. Ou é estático ou é dinâmico. Equilíbrio estático, parado, a velocidade é 0. Parado. O que vem a ser um equilíbrio dinâmico? Imagine um gavião com uma velocidade constante. Uma velocidade constante. Ele está em equilíbrio dinâmico. Ou uma ponte está no equilíbrio estático. Tranquilo? Bom, vamos usar um exemplo e neste exemplo vamos usar 2 métodos. Um fazendo decomposição de forças e o outro fazendo por polígono fechado. Aí você me pergunta, professor, por que você não faz pelo método mais fácil, que é o do polígono fechado? Dependendo da situação, você pode usar muito que bem o polígono fechado. Agora, no caso, qualquer outro, você terá que usar a decomposição de forças, que você vai ter que trabalhar no eixo horizontal e no eixo vertical, trabalhando na linha do X e trabalhando na linha do Y. É muito mais fácil e você aprendendo esse método, você consegue resolver qualquer tipo de problema. Tudo bem? Na tela o exemplo. Um corpo de peso 80 N é mantido em equilíbrio por fios ideais, conforme indica a figura. Determine as intensidades das trações suportadas pelos fios AB e AC. Olhando o desenho, vocês percebem que tem uma esfera, um peso, aí tem um certo ângulo entre A e B, que é de 60 graus, e tem um certo ângulo entre A e C, que é de 30 graus. Vamos fazer por decomposição de forças. Olhando aí, você faz o ângulo perpendicular, traça um eixo do X, que está lá o eixo do X, e vai fazer a tração 1 e tração 2. Tração 1, você vai fazer tração 1 na linha do X e tração 1 na linha do Y. A mesma coisa irá fazer no tração 2. Tração 2 no eixo do Y e tração 2 no eixo do X. Vendo as resultantes, agora só olhem o eixo do X, esqueçam o Y. Quem está no eixo do X? T2x e T1x. Percebam que estão em sentidos opostos. T2x está para um lado e T1x está para o outro, fazendo um ângulo de 180 graus, sinal de menos. Então a resultante de x será T1x menos T2x igual a 0. Por que 0? Porque está em equilíbrio. Agora só olhem o eixo do Y. Eixo do Y nós temos quem? T1y, T2y. E para baixo está quem? Peso. Então analise. O T1y e T2y estão na mesma direção e no mesmo sentido.
soma. Então, você vai somar T2y mais T1y igual ao peso. Tranquilo, né? Então, fazendo as contas. Quem é o T1x? T1x, perceba que o T1x está adjacente ao ângulo. Quem é adjacente se usa cosseno. E quem é oposto se usa seno. Lembrem disso, da matemática. Então, T1x vai ser quem? T1 vezes cosseno de 30. Igual, T1 vezes cosseno de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Automaticamente, o T1x vale raiz de 3 sobre 2 vezes T1 newton. T2x também é adjacente. Então, é T2 vezes cosseno de 60 vai ser igual. T2, cosseno de 60 é meio, que vai dar T2 sobre 2. Pronto. Agora, no caso do T1y e T2y, eles estão oposto ao ângulo, então é seno. T1y é T1 vezes seno de 30, vai ser igual a T1 vezes seno de 30 é meio, então vai dar T1 sobre 2 vezes Newton. T2y, T2 vezes seno de 60, que vai ser igual a T2 vezes seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2, que vai dar raiz de 3 sobre 2, T2 Newton. Fechou? Agora você irá fazer as resultantes. Olhando na tela, pessoal, T1y e T2y menos PY. Vai fazer a resultante. Olhando aí as contas, o T1 vai dar 40 newton e o T2 vai dar 40 raiz de 3 newton. É trabalhoso, pessoal? É bem trabalhoso, mas percebam, a física, até você calcular as resultantes, que é o T2x, T1x, T2y, T1y e o peso, até aí é física. Aí para baixo é pura matemática. Então perceba, se você entendeu a parte do equilíbrio, você entendeu física. Daí para baixo é uma matemática. Então esse seria o método mais complicado. Não vamos dizer complicado, e sim mais trabalhoso. Agora vamos para o método do polígono fechado. Olhe na tela. O que faremos com o polígono fechado? Você tem que fazer um triângulo ou retângulo. Então você muda os vetores. Perceba que o peso, ele está ali, o T1 está ali e o T2 está ali. O que eu faço? Eu faço um polígono fechado, eu desloco os vetores. Lembrando que quando se fala de vetor, você não pode mudar a direção e o sentido. Se ele está na vertical para baixo, ele tem que ficar na vertical para baixo. Então olhe no lado como é que ficou a construção. O peso eu desloquei lá para o T1, né? E o T2 eu puxei para baixo. Fiz um polígono fechado, lembrando dos ângulos. Como é que fazemos isso? É a lei dos senos, né? Então, usando lá, seno de 90, quem está oposto ao 90? É o peso, então tá lá, seno de 90 sobre peso, igual. Seno de 60, quem está oposto a 60 graus? Olhem na tela, é o T2, então é seno de 60 sobre T2, igual. T1, quem está oposto ao T1? É o seno de 30, então seno de 30 é igual a T1. Fazendo as contas, pessoal, vai dar o mesmo resultado. T1 é igual a 40 newton e T2 é igual a 40 raiz de 3. Este método só pode ser aplicado quando tivermos 3 forças. Aí que eu falei para vocês do detalhe do polígono fechado. Você consegue com 3 forças. Acima disso ou abaixo disso, você vai ter que usar a decomposição de forças. Tranquilo, né, pessoal? Agora veremos a parte de momento, condições de equilíbrio. A parte do momento. Vamos pegar um exemplo bem clássico que todo mundo tem na sua casa. Uma porta. A porta, você tem a maçaneta, você tem geralmente 3 dobradiças e a maçaneta ali. Se você pegar, fazer um teste, depois faça um teste aí na sua casa. Pegou na maçaneta, abriu a porta, aplicou uma certa força, a porta abriu. Tranquilo? Aí você tenta fechar a porta, só empurrando com o dedo. Empurrando com o dedo, você vai ver que você aplicou uma certa força. Tranquilo? Você sente essa força. Aí você pegue e coloque a tua mão no meio da porta e tenta empurrar. Opa, ficou mais forte. Parece que você aplicou uma força maior, né? Parece não, você aplicou uma força maior. E aí tente chegar próximo da dobradiça e empurre com o dedo. Nossa, professor, agora apliquei uma baita de uma força. O que acontece isso? Gente, percebam que